Desenhos que ninguém podia ver. Planos escritos em códigos. Pistas da obsessão oculta de Leonardo da Vinci. Voar. Serão necessários centenas de anos para decodificar os segredos do voo. Os segredos revelados pela grande história. Pensamos na história como uma linha do tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a alguns milhares de anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos. Nosso universo, nosso planeta e nós mesmos. Quando vemos os momentos mais épicos pelas lentes da ciência e sob uma nova luz revolucionária. Os movimentos dos átomos agitam os movimentos dos homens, das civilizações, galáxias. A história como a conhecemos está ficando maior. Uma das maiores mentes da história tenta desvendar um código impossível. Leonardo da Vinci enche 100 páginas de cadernos com desenhos de pássaros, de morcegos e de projetos de máquinas estranhas. Seus pensamentos são consumidos por um objetivo. De que forma um homem pode voar? Muito antes de Da Vinci, os nossos ancestrais pré-históricos olhavam para os pássaros e queriam conquistar o céu. Mas em toda a história da humanidade, somente alguns homens tentaram o desafio. Há mais de 2000 anos, os experimentos do exército chinês com asas deltas grandes o bastante para carregar homens. No século XVIII, balões de ar quente levaram os irmãos Montgolfier aos céus da França. No século XIX, na Inglaterra, Sir George Cayley criou planadores com asas fixas, empurrando o ar para cima e para baixo delas. Mas voar de verdade significa ir onde você quer ir, não onde o vento leva você. O inventor francês Henri Giafard tentou resolver o problema em 1852. Com uma pequena máquina a vapor dirigindo o balão, mas a máquina era muito fraca para controlar completamente a aeronave. A história tradicional nos diz que os irmãos Wright são os primeiros a alcançar o sonho do voo motorizado. Mas a grande história revela como o desejo de voar do homem é um enigma que está escrito no início do próprio tempo. A grande história faz uma conexão, com mais de 13,7 bilhões de anos. Estamos viajando no início do universo, uma fração de segundo após o Big Bang. A matéria passa a existir juntamente com a gravidade. A gravidade vai governar a matéria e agir como uma barreira invisível para o voo. Em alguns planetas, como Júpiter, a gravidade é tão forte que nos esmagaria. Em outros mundos, como a Lua, ela é tão fraca que não é preciso quase nenhum esforço para saltar vários metros de altura. A gravidade da Terra está no meio, forte o suficiente para nos manter ligados à Terra, mas fraca o bastante para deixar algumas criaturas voar. Então, como os insetos e os pássaros desafiam a gravidade? Acontece que os pássaros evoluíram mais para o voo. Não são apenas as asas, é a força por trás delas.
O peito e os músculos do ombro de um pássaro que mexem as asas possuem até 50% do peso da ave. Em seres humanos, esses mesmos músculos representam menos de 5% da nossa massa corporal. Então, as aves têm 10 vezes o poder de voo que nós temos. Portanto, não importa o que Da Vinci desenhasse, as pessoas não conseguem voar como pássaros. Os seres humanos precisam de uma estratégia diferente. Essa era a alha dos motores. Máquinas com 50 vezes o poder de um homem. Dois mecânicos de bicicletas, Orville e Wilbur Wright, acreditam que um motor movido a gasolina possa gerar impulso suficiente para levantar uma aeronave até o céu. Mas os motores daquela época são feitos de ferro e aço. Metais que são fortes, mas pesados. Tudo no avião dos Wrights tem que ser forte e leve. Se o motor for muito pesado, o avião não vai sair do chão. Para desafiar a gravidade, os irmãos Wright precisam de uma mudança. A grande história faz uma ligação do primeiro voo à química de um metal milagroso. Ele é forte, flexível e 3 vezes mais leve que o aço. É um metal muito leve, mas ele também é extremamente resistente. Isso é uma ótima combinação. É o metal mais comum no planeta. Alumínio fino. Esse metal singular nunca é encontrado na sua forma pura. Os átomos de alumínio se agarram ao oxigênio e aos minerais na crosta terrestre e não soltam. É tão difícil de extraí-lo que no final do século XIX o alumínio é mais valioso do que o ouro. Tão valioso que a França apresenta algumas barras preciosas ao lado da joia da coroa do país. Mas o alumínio é 26 milhões de vezes mais comum do que o ouro. E ele está prestes a se tornar um elemento comum. Um jovem químico em Ohio, Charles Hall, dispara uma corrente elétrica através de uma solução química. Isso separa os átomos que prendem o alumínio e traz o metal milagroso para as massas. Os irmãos Wright fazem o cárter do seu motor de avião de alumínio. Isso corta o peso do motor quase pela metade. Mas a gravidade não foi derrotada ainda. O resto do avião deles também tem de combinar força com leveza. A grande história tem uma solução que está esperando por Orville e Wilbur, desde antes da época dos dinossauros. A grande história usa a ciência para ver o mundo de uma nova maneira. Ela revela como é que os pássaros usam a força muscular para desafiar a gravidade. E que a busca do homem para conquistar o céu é impossível, sem materiais fortes e que também sejam leves como o alumínio. Mas a gravidade é o inimigo eterno de voar. E os irmãos Wright ainda enfrentam o problema do peso. Os irmãos Wright têm um avião deles. As asas fornecem a sustentação e o motor dá impulso para elas. Mas a estrutura precisa ser leve para sair do chão e forte o bastante para suportar o peso do motor e do piloto. Que material pode fazer tudo isso? Mais uma vez, o planeta fornece o que eles precisam. A grande história retorna.
a um supercontinente pré-histórico. Há 300 milhões de anos, a maior parte do terreno do planeta se juntava ao supercontinente Pangeia. No vasto interior, a centenas de quilômetros a partir da costa, era seco. Muitas árvores morreram, mas algumas desenvolveram cones para proteger suas sementes. Essas árvores sobreviveram, árvores como o pinheiro. Depois que Pangeia se separou, os pinheiros foram levados para todo o mundo. Sua madeira tem uma qualidade única. As madeiras mais pesadas e resistentes, como o carvalho, são muito pesadas. Madeiras mais leves são muito fracas, são bem frágeis. O pinheiro meio que fica no meio, eles têm uma quantidade certa de força de alta tensão. E isso faz com que ele seja ideal para usá-lo em aviões. A grande história reúne a força e a leveza dos pinheiros. E do alumínio. Com o poder do motor a gasolina. No momento ideal para desafiar a gravidade. E erguer um homem no ar. A Terra dá à humanidade as chaves do céu. Um avião se transforma em um mundo de voo. Agora, em um único dia, mais de 90 mil aviões levantam voo ao redor do mundo. Se não fosse por aquele grande momento da história da Terra ter passado efetivamente por uma seca, nós não teríamos o voo motorizado. O planeta estava secando e essa árvore disse: "Oi, eu posso viver aqui agora." A grande história nos permite juntar todas as peças. Hoje achamos seguro voar. Mas houve um tempo na Terra que os voos não existiam. Então, quem foram os primeiros pilotos do mundo? A grande história nos leva de volta a uma floresta pré-histórica. Há mais de 325 milhões de anos, quando a primeira criatura na Terra com asas não era um pássaro, era um inseto primitivo. Possivelmente, quando ele caiu de uma árvore, ele criou protuberâncias em suas costas e planou em segurança. Ao longo de gerações, as protuberâncias evoluíram para asas. Voar é o melhor jeito de se mover por esse planeta. Você pode voar para viajar, pode voar para acasalar, pode voar para caçar, escapar de predadores. O voo é uma estratégia de sobrevivência. Uma estratégia que abre caminho para os seres humanos. A grande história vai mais à frente, há 260 milhões de anos. Até o momento do impacto. Um asteroide do tamanho do Monte Everest está em rota de colisão com a Terra. Os dinossauros estão condenados. Exceto por um grupo que conseguiu escapar, os dinossauros que evoluíram para os pássaros de hoje. Uma das razões das aves terem sobrevivido à extinção no fim do Cretáceo provavelmente é o voo. Se você pode voar, voar acima da floresta em chamas, tentar encontrar pequenas áreas que não estão queimando, talvez uma ilha em um grande lago, por exemplo, você pode sobreviver. O voo as tirou de lá. A sobrevivência delas está ligada à nossa.
Nós precisamos das aves e dos insetos voadores para espalharem e polinizarem as plantas das quais dependemos para comer. Com certeza, eu argumento que se não houvesse o voo, nós não existiríamos. Então, nós dependemos do voo. Mas o voo depende de algo especial na Terra. Há uma pista em uma catástrofe famosa. Um acidente que causou chamas, que revela como o planeta torna o voo possível. A grande história faz uma ligação da história do voo com o nascimento do universo, revelando como a gravidade emerge depois de um instante do Big Bang e se torna o inimigo do voo. Como a natureza contra-ataca combinando leveza e resistência. E como a humanidade decifra o código usando elementos que estão se formando há milhões de anos. Mas a grande história revela que há outro elemento que age no voo. A grande história não está satisfeita em só olhar para a história humana do voo. Será que o planeta tem algum papel em permitir o voo? A grande história procura por respostas no mais famoso desastre aéreo da história. O do Zeppelin alemão Hindenburg. Nos metros finais de sua jornada de 6.400 quilômetros de Berlim, o Hindenburg explode em chamas. Mas para entender por que o Hindenburg caiu, é preciso revelar primeiro o que o fez voar. A grande história vincula a morte do Hindenburg ao nascimento da nossa atmosfera. No início, é uma mistura venenosa de dióxido de carbono e metano. Depois, outros gases participam, principalmente o nitrogênio. E, eventualmente, o gás que um dia vamos respirar. O oxigênio originalmente foi colocado na atmosfera pelas bactérias como praticamente um resíduo. Mesmo que não possamos ver os gases, eles são uma forma de matéria formada por átomos que têm peso. Alguns gases são mais leves do que outros. Por isso, qualquer gás mais leve que a atmosfera da Terra irá flutuar. Incluindo aquele que enchia o Hindenburg, o hidrogênio, o elemento mais comum no universo. Mas ele também é altamente inflamável. E como os gases da atmosfera conseguem transportar cargas elétricas, uma simples faísca de eletricidade estática condena o Hindenburg. Mas a atmosfera que leva o Hindenburg à destruição é a mesma que o suporta e que aguenta a tudo que voa. Assim como a água proporciona um ambiente para a natação, a atmosfera da Terra, mais fina que a água, mas com muitas das mesmas qualidades, nos dá algo para empurrar, para que possamos voar. Se pegarmos um pássaro e colocarmos um traje espacial no rosto dele e soltarmos no espaço, ele vai bater as asas como louco e não vai a lugar nenhum. As aves não vão conseguir voar no espaço. O voo, como conhecemos. Por quê? Porque o voo exige que tenham asas que estejam empurrando contra alguma coisa. Quando alguém faz flexões, está usando a terra para levantar-se. Quando o voo acontece, as asas estão sendo usadas para empurrar as moléculas que causam o levantamento.
Havia força segurando esse oceano invisível no lugar. Gravidade. Empurrando os átomos de gás para mantê-los ao redor do planeta. Você tenta encontrar esse delicado equilíbrio entre usar a atmosfera para apoiá-lo e superar a força da gravidade. A Terra tem a quantidade correta de gravidade, a densidade certa de atmosfera para tornar o voo possível. O inimigo eterno do voo é também o que torna o voo na Terra possível. Então temos que confiar na gravidade enquanto a desafiamos. A grande história revela que o planeta é a chave para decifrar o código do voo. Mas a história do voo é apenas o começo. Há um quebra-cabeça muito maior escondido na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como as montanhas, a prata e telefones celulares são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo, do espaço. A grande história de todos nós.